Bom dia a todos. Hoje, nas nossas leituras, a gente é recordado da nossa fidelidade às leis do Senhor. Então, só relembrando um pouquinho, a Bíblia ela é dividida em dois grandes grupos de leituras, o que a gente chama de Antigo Testamento e o que a gente chama de Novo Testamento. Hoje em dia, as pessoas preferem Primeiro Testamento ou Segundo Testamento. Desses dois, o Primeiro Testamento são os textos da religião do judaísmo, né? E o Segundo Testamento são os textos da nossa religião, o cristianismo. Dentro disso, a gente tem noções do que é o mandamento de Deus. Dentro dessas noções, o Primeiro Testamento, nós temos sempre a noção dos antigos, do que era servir a Deus, do que era um culto agradável a Deus. Vocês já tiveram paciência de lá nos primeiros livros da Bíblia, Deuteronômio, Números, Levítico, aquela infinidade de leis, códigos, e que uma pessoa normal fica, meu Deus do céu, não dá, não estou entendendo nada, é aquela coisa, e aquele monte de número, aquele monte de medida, e no meio um monte de lei, tudo misturado lá. Dentro desse grande corpo religioso, tínhamos o templo, né, onde os judeus ofereciam um sacrifício a Deus. O que era o sacrifício? O sacrifício eram bois, carneiros, pombas, animais, onde era ofertado, sacrificado sangue, e a carne era comida pelos sacerdotes, e a gordura, o sangue, era queimado como sacrifício. Então imagina incenso de gordura velha e sangue podre. Então assim, era um cheiro maravilhoso, e Deus se agradava daquele odor. Está lá na Bíblia, né? Era uma coisa muito limpinha. Os sacerdotes com roupa branca, sacrificando um monte de bode, e quanto mais sangue, quer dizer que Deus aceitava mais do que sacrifício, né? E eles tinham uma prática que existia o templo, pegando o nosso templo, ele é lembrança do templo dos antigos. Aqui é o Santo dos Santos, e aqui ficava um grande véu feito de uma pele de animais. A gente lembra que na paixão de Cristo, quando Cristo falou assim: Senhor, eu entrego meu espírito na cruz. Os evangelhos falam que o véu se rasgou. O que significava aquele véu? Onde os sacerdotes respingavam, pegavam tipo uma brocha, né, de tinta, e salpicava de sangue. Todo ano, aquele véu era salpicado com sangue de animais. E também ficava um cheiro maravilhoso. Imagina, né? Um pedaço de couro velho, salpicado de sangue, todo ano. Então o templo era um odor muito bom, né? E quando Jesus expira na cruz, aquele véu é milagrosamente rasgado e caído. O que significa o véu? Os antigos, não só judeus, outros povos, a maioria dos povos, eles tinham a noção de que o importante era viver o aqui e agora. Quando você morria, a alma ia para o esquecimento, a alma ia para um lugar de não existência. A gente fala, os romanos, os gregos falavam que a alma só poderia se lembrar que existiu se ela fosse lembrada. Por isso que tinha o culto aos heróis, o culto aos imperadores, para aquela alma ela não desaparecer.
Os egípcios falavam que eles retornariam, eles acreditavam que eles retornariam fisicamente. Então eles mumificavam os seus corpos para aquele corpo ficar preservado, né? Então, quando ele voltasse, né, ele estava lá com o corpo dele novamente. Mas a pessoa que não era lembrada, não era guardada fisicamente, né? Ela era esquecida. Ela entrava num vazio. Nós temos uma mentalidade diferente. Nós acreditamos que quando aquele véu se rasgou, a alma não está mais limitada ao esquecimento da sua existência. A alma, ela tem acesso direto a Deus. Os ritos religiosos, aqueles rituais que eram feitos, de nada significavam. Mas a salvação daquela alma, ela vinha pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Nós não entramos em esquecimento, nós somos assimilados à glória de Deus, nós somos resgatados por Deus. Acreditamos que o cristianismo acredita que existe um lugar, uns chamam de céu, paraíso. Aqui no texto de hoje, Jesus fala o reino de Deus. Nós acreditamos que existe algo maior e melhor para nós. O que temos aqui na vida é uma passagem muito curta, se a gente for ver. Alguns vivem 30 anos, outros vivem 80, outros, com muita sorte, vivem 100. Mas é muito curto, um tempo muito curto da nossa existência. A vida continua. Quando a gente se for, a vida vai continuar. Outros virão em nosso lugar, da mesma forma que outros estiveram aqui antes. Muitos outros fizeram parte de uma história no qual nós somos a continuação dessa história. E a gente tem a lembrança, a memória. Um dos principais fatos de memória é a Eucaristia. Jesus fala: façam isso em memória de mim. A memória da vida dele. Ele esteve aqui. A gente lembra a Eucaristia do sangue e o corpo, que ele viveu fisicamente aqui. Ele estava aqui. E nós temos a memória daqueles que fizeram parte da nossa vida. Alguns a gente nem conheceu, a maioria a gente nem conheceu. Alguns conheceram. Eu conheci meus bisavós, né? Conheci meus avós, ainda tenho um avô vivo, avó viva, né? Meus tios, avós. E um dia nós também teremos os bisavós, teremos os avós, né? Seja são pais, mães. É o ciclo da vida. Nós não acreditamos que a morte, ela é a tristeza. A morte, ela é só um estágio da existência. Todo mundo vai passar. Se ninguém te contou, eu te conto. Você vai morrer. Eu vou morrer. Todo mundo vai morrer, gente. Tem gente que foge da morte. Vive como se ela nunca fosse existir. Quer viver aquela coisa, não, eu tenho medo de morrer. Você vai morrer, você não sabe a hora. Mas todos nós iremos. Como quem veio antes de nós também já foi. A tristeza, ela é natural por aqueles que a gente perdeu, né? Mas não devemos viver numa mentalidade de tristeza. Nós devemos ter alegria por aqueles que estiveram aqui. Nós acreditamos na vida eterna. Nós acreditamos que eles vivem uma outra vida. E nós viveremos essa outra vida. Nós teremos comunhão com todos os santos e santas que estão no céu. Existe uma música, um grupo chamado Logos. Eu acho linda a música. Eu falo que é a música de velório. Porque ela é linda, né? Um dia eu vou me encontrar com todos aqueles que eu amei, né? É aquela coisa, e nós vamos,
nós devemos nos alegrar. A gente, nessa vida aqui, a gente tenta seguir uma vida honesta, uma vida digna. E quando a gente estiver lá do outro lado, a gente tem que se alegrar. A gente vive uma vida honesta, na presença de Deus. E lá a gente estará na presença de Deus. Aqui a gente tenta. Aqui a gente cai de um lado, sofre do outro, fica com raiva. A gente aqui está à mercê da vida. Que a vida é assim. Um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal. O ser humano que está todo dia bem, ele tem problema. Tá? Então, é a vida. É a vida que todos nós vivemos. Cristo, ele rompe o véu daquilo que é ignorância, daquilo que nos prende a coisas inúteis, daquilo que nos prende a uma mentalidade de tristeza, uma mentalidade de que nós não temos acesso a Deus. Não, nós temos. Nós vivemos na presença de Deus. O Espírito Santo de Deus é Deus presente conosco hoje, aqui e agora. Mas quando a gente chegar lá, nós encontraremos nossos entes queridos, nós encontraremos muitos outros. A gente fala os nossos antepassados, os nossos ancestrais. Nós devemos ter gratidão e memória por todos aqueles que viveram antes de nós. A igreja tem os santos e santas. O que seriam os santos e santas? Não são, como muita gente tem uma mentalidade errada, né? Por aí, tudo uma mentalidade muito torta. Não. Os santos e santas são pessoas que viveram uma vida de destaque, de uma vida de santidade. Tiveram erros, como todo mundo, mas eles tiveram coisas que lembranças muito dignas, lembranças que servem de exemplo para nós vivermos como inspiração. Os santos e santas são inspirações. Vocês acham que Maria, mãe de Jesus, não xingou Jesus? Claro, ela ficou com raiva, né? Então, assim, eles eram seres humanos, não eram divindades, não. As pessoas têm uma mentalidade muito, né? Não, eles eram gente, né? Da mesma forma que nossos avós, nossos bisavós também foram gente, e a gente é gente também. Mas eu sou muito santo, eu não faço nada de errado, não, isso não existe, não existe. Nós devemos sim seguir os mandamentos de Deus, buscar uma vida correta, uma vida digna, uma vida justa, buscar algo maior e melhor todo dia. Não devemos ficar satisfeitos com o que a gente tem, com o que a gente é. A gente deve buscar o melhoramento da nossa consciência, do nosso coração. Devemos trabalhar todo dia, pedindo ajuda e a graça de Deus. Senhor, me faz amanhã uma pessoa melhor do que eu fui hoje. Me transforma todo dia a minha existência. Me transforma em uma pessoa santa. Me transforma em uma pessoa forte, corajosa. A gente tem que ter a comunhão com Deus, é isso. Comunhão com Deus não é flutuar numa nuvem. Não é se fantasiar como eu sou limpinho, cheiroso, perfeito. Não. Viver uma vida na presença de Deus é todo dia a gente clamar pela presença dEle na nossa vida. Clamar pela presença dEle na vida das pessoas que nos envolvem, da nossa casa, da nossa família. Lembrar daqueles que estiveram antes de nós, honrar com a nossa vida aqueles que vieram antes de nós, que fizeram muita besteira, muito, inclusive. Mas era o momento deles. A gente não tem também que, fulano era todo errado. Não, era o que eles tinham na época, tá? E o que a gente tem? Vocês acham que os netos de vocês não vão falar que vocês eram tudo errado? Claro que vão. Porque a nossa consciência hoje não é a mesma de amanhã.
Mas a gente tem que buscar uma coisa que é eterna: a bondade, o amor, a dignidade, a justiça. Isso não muda. Os valores do reino de Deus não mudam. São os mesmos lá do tempo de Samuel, Moisés, Paulo, Pedro, Jesus. É o mesmo hoje. A gente tem que buscar o amor a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Porque contra o amor não há lei. Contra o amor não há regra. Contra o amor não há religião. Contra o amor não tem nada que vence. O amor de Deus se estende para além da nossa vida aqui. O amor de Deus se estende para o outro mundo. Quando a gente morrer, o amor de Deus vai continuar com a gente. Porque Ele nos ama, Ele nos apoia, Ele nos fortalece. O amor de Deus, do outro lado, será maior ainda. E a gente tem que ter essa consciência de nos aprimorar e buscar esse amor em plenitude. Buscar esse amor com muita paz, muita harmonia em nós. E que essa harmonia, essa paz, a gente orou hoje pela paz, a gente pede pela paz, nós pedimos que o príncipe da paz se faça presente no mundo no qual nós vivemos. Existe muita coisa ruim aí fora, mas que eu faça uma pequena diferença, que eu seja uma pessoa santa na pequena diferença que eu faço, nas minhas ações, nas minhas palavras, no meu olhar, no meu pensar. Pensemos com justiça, falemos com justiça, falemos com amor. Que esse amor que existe dentro de nós exploda para fora. Tem muita coisa ruim aqui dentro? Tem. Mas a gente tem, coisa ruim, deixa lá para baixo. Pedimos a Deus que as coisas boas explodam. Que a bênção de Deus nessa manhã possa ser ampliada na nossa vida, que as nossas mãos sejam para fazer o bem, que nossos pés sejam para correr para fazer o bem, que a nossa língua seja para proferir e profetizar amor, bondade, justiça, misericórdia. Da mesma forma que Deus teve misericórdia com a gente, pobre pecador que sou, da mesma forma que nós fomos resgatados pelo amor de Deus, nós também somos instrumentos da misericórdia de Deus para o nosso irmão e para a nossa irmã. Não é para a gente viver colado com gente que faz mal para a gente, não. É para a gente ter amor, para a gente orar, para a gente falar bem, profetizar o bem, amar. Isso não tem lei maior. E que esse amor de hoje, junto com a comunhão de todos os santos e santas de Deus, todos os nossos parentes, amigos que passaram pela nossa vida, que nós possamos amar como Jesus amou, porque Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador, e eu e você devemos ser a imagem e semelhança de Jesus. Que Deus nos abençoe no dia de hoje. Amém.